Olá, meu nome é João Matheus, sou aluno do mestrado em Engenharia Mecatrônica pela UFRN e nesse vídeo eu vou mostrar a implementação de um separador trifásico na indústria do petróleo, somente o sistema, referente à malha de água. A atividade requerida pelo professor é dar as instruções de um sistema separador trifásico na indústria do petróleo, considerando somente a malha d'água, e ele pede justamente para fazer a simulação de um modelo não linear por meio de uma ferramenta computacional, que no caso aqui foi o Python. Esse relatório aqui foi montado justamente para essa atividade e eu vou utilizar ele para exemplificar algumas coisas. Bem, para obter o modelo não linear, para obter o modelo não linear e o linear, primeiro vou atrás de obter esse modelo linear e entender como é que o meu sistema funciona. Bem, um separador trifásico funciona da seguinte forma: nele entra um reservatório onde entra água, ou lama no caso, e a lama é composta por gás, óleo e água, e nele é feita essa separação. Só que nesse exemplo aqui a gente vai considerar somente a malha de água, né? Então a gente vai desconsiderar a malha de óleo e de gás, isso que são os fluidos de perfuração, né? Do que o fluido de perfuração pode ser composto. Então, considerando somente a malha de água, eu utilizei a equação do balanço de massas para montar a equação não linear, né? Então, eu tenho que o volume de água no separador é igual ao o fluxo de entrada menos o fluxo de saída. Sabe-se também que o fluxo de saída de água pode depender justamente da pressão ou altura do nível de água. Então, o nível de água no separador é igual a H de T, que é igual a V de T sobre A, onde A é a área transversal do separador e H é a altura. E aplicando a lei de Torricelli, que estabelece que a velocidade do fluido excluindo de um tanque devido à gravidade é proporcional à raiz quadrada da altura do fluido, a gente tem que V é igual a raiz quadrada de 2GH, que seria justamente a altura do tanque. E V seria a velocidade do fluido e G a gravidade. Então, aplicando todas essas fórmulas no fluxo de saída, a gente vai ter que o fluxo de saída vai ser a área de abertura da válvula vezes a raiz quadrada de 2G vezes H. Só que eu posso considerar todas essas constantes como A0, 2G, ou A0 como 2G como uma constante só, que eu vou chamar de KV, onde seria um coeficiente da válvula. Bem, assim eu tenho o meu sistema não linear descrito pela seguinte fórmula. O volume vai ser o fluxo de entrada menos KV vezes raiz quadrada de H, que é a altura. Para linearizar o modelo, eu usei séries de Taylor, né, e achei o ponto de equilíbrio, onde isso aqui foi minha equação do ponto de equilíbrio, e fiz a linearização nesse ponto e cheguei a essa equação. Bem, partindo para a simulação foi feita toda em Python. O professor requisitou que o volume de entrada fosse constante, porém nessa simulação aqui eu vou mostrar dois casos, onde eu utilizo o volume de entrada constante e utilizo uma função do volume de entrada, um seno no caso. Aqui eu tenho 6 curvas, onde eu altero alguns parâmetros. A primeira curva com os parâmetros de coeficiente da válvula e área é esse daqui, 6 e 10, a segunda com esse e a terceira com esse. E para cada curva eu tenho, no caso simulação, eu tenho uma curva não linear e a curva linearizada. Então vamos para a simulação. Bem, aqui a gente tem a simulação de todas as 6 curvas, onde as tracejadas são os modelos não linearizados e as sólidas são os modelos linearizados. E o que é que a gente pode tirar disso daqui? Em todos os casos, tanto os modelos linearizados quanto os não linearizados convergem para o mesmo ponto de equilíbrio em termos de altura da água, né? Só que há uma diferença no comportamento transitório. O modelo não linear
ele tende a apresentar uma resposta mais rápida e levemente distinta nas simulações iniciais, enquanto o modelo linearizado ele simplifica essa dinâmica e aproxima-se mais lentamente do equilíbrio. E então aqui as diferenças se destacam na precisão do modelo não linear. Enquanto o modelo linearizado é útil para análise e controle simplificado, a simulação mostrou que a linearização é adequada para pequenas variações, mas o modelo não linear se destaca em cenários com comportamentos dinâmicos mais complexos. Foi feita também uma simulação com um fluxo variante entre 2 e 8. E a simulação resultou nesse gráfico aqui, onde a gente pode observar que se assemelha bastante à simulação anterior com o fluxo de entrada constante. E é isso.